É sempre bom a gente começar mais uma semana juntos estudando a Palavra de Deus e esse reencontro semanal aqui sendo recheado com bênçãos sem medida. E você, claro, se envolvendo com a gente, participando, deixando a sua pergunta, a sua dúvida, a sua discordância também. E essa semana a gente vai falar sobre os profetas bíblicos, os falsos profetas, os verdadeiros profetas e o dom profético. Muito importante, a gente ainda tem mais 2 temas muito fortes que a gente vai fechar essa temporada. A partir de agora, a gente começa mais uma escola bíblica e mais um tema falando ao seu coração. Até já! De volta ao programa Escola Bíblica com você, em definitivo agora, e a gente abrindo a Palavra de Deus para apresentar mais um tema para você. Tá vendo no fundo aqui? Esse é o tema da semana, os profetas modernos revelados. Tema da semana dentro de uma temporada. Apocalipse, o fim revelado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós já estamos na reta final, nós vamos sintetizar um pouquinho essa temporada, a gente vai resumir um pouquinho, a gente vai trazer dentro de alguns temas, outros temas também. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, essa semana a gente vai estudar um tema na Bíblia, semana que vem a gente tem um programa ao vivo também, na terceira semana a gente vai ter uma semana especial aqui na Novo Tempo e depois a gente fecha o mês de novembro com a temporada Apocalipse, o fim revelado, tá bom? Então a temporada vai se encerrar no mês de novembro, iniciozinho do mês de dezembro. Então aproveite, porque são poucos temas ainda, mas muito importantes e relevantes aqui dentro da temporada. Não sei se você está assistindo pela primeira vez. Se você está assistindo, esse é um momento que a gente para durante a semana para estudarmos temas bíblicos. E, em especial, a gente está estudando o livro do Apocalipse aqui, tá bom? Não se esqueça que a Novo Tempo ela tem oferecido muita coisa boa para você. Além, claro, da oportunidade de você ouvir mensagens, de você ouvir programas de vários estilos, estudar a Palavra de Deus. Você tem a oportunidade de receber bons materiais. Deixa eu oferecer 2 materiais para você. Você já está vendo aqui embaixo o nosso Instagram, tá bom? O nosso WhatsApp, melhor, né? Tanta rede social que a gente acaba trazendo informações aí não precisas. Mas olha só, esse aqui é o WhatsApp e esse é um dos materiais que a gente está oferecendo para você receber na sua casa. Vai chegar pelo correio, Espírito Santo, Deus dos bastidores. E claro, de graça, para você estudar com a família e a Novo Tempo prepara com muito carinho para você. Olha só, eu sei que tem poucos lugares que tem esse privilégio que a gente tem de ter pessoas que apoiam uma emissora a permanecer no ar, os Anjos da Esperança, e são justamente eles que proporcionam a possibilidade da gente entregar esse material para você gratuitamente. É muito bom, né? E a gente fica feliz de ter pessoas que nos apoiam. E você pode ser um Anjo da Esperança também, tá bom? Biblia.com.br é o site que você pode pedir esse material também, ou pedir para a gente, através do WhatsApp, o estudo que a gente está apresentando aqui, que é sobre o Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa, daqui a pouquinho eu vou responder uma pergunta aqui, a gente vai trabalhar o tema sobre os profetas, mas você pode fazer a sua pergunta sobre o tema da semana. Tá vendo aqui, ó, bem aqui embaixo, ó, 12 98109 1268. Esse é o telefone, esse é o WhatsApp que daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha, né? Quantas pessoas estão mandando as perguntas? Você tem alguma dúvida sobre profetas na Bíblia? Então manda a pergunta, pode ser que a gente responda alguma hoje, outra amanhã também, e a gente vai distribuindo ao longo da semana, tá bom? Então manda pra gente e a gente agradece de coração. Hora da gente orar, após a oração vou mandar pelo menos 2 abraços e a gente começa o tema. Bondoso Deus, a gente fica feliz mais uma vez em dar uma pausa na correria do dia, tanto desgaste para muitas pessoas, algumas pelo corre-corre, algumas acabaram de chegar em casa, outras estão
em casa, sem muitas atividades a serem feitas, quem sabe doente, sem trabalho, esteja com cada um dos seus filhos. E que de alguma maneira o tema dessa semana mostre o teu cuidado para conosco e a tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero sempre lembrar você que esses temas aqui, por mais que sejam teológicos, alguns deles têm um tom filosófico também, mas eles têm que ser bem práticos, né? Servir para a nossa vida. E a gente fica feliz em ter você com a gente aqui e que sirva de lição para você. Deixa eu só mandar alguns abraços aqui, muito especiais, de pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Deixa eu dar uma conferidinha. Tem gente que acabou de escrever pelo Facebook. O Nilson Santos acabou de escrever aqui, chegou a hora de ouvir a palavra de Deus. Também escreveu para a gente a Paula Meirelles, a Kátia Sara desejando boa noite. E por fim, eu quero mandar um abraço muito especial para Fátima Arbaque. A Fátima Arbaque, ela é de São José dos Campos, aqui próximo, é uma pessoa muito querida, que eu recebi a informação que ela tem acompanhado o programa Escola Bíblica, que Deus abençoe você, Fátima, toda a família, com muito carinho eu agradeço a sua audiência e você representa todos os outros telespectadores que nesse momento nos acompanham. A cada episódio que a Bíblia fala, a cada episódio que a gente apresenta aqui, à luz da palavra de Deus são reveladas mensagens de Deus para nós. E eu queria que você se sentisse privilegiado em poder parar um pouco para estudar a Bíblia. Mas ainda há muitas verdades para a gente desvendar. Entre elas, a verdade sobre os profetas. Profetas, pessoas comuns. São pessoas que eram melhores intelectualmente, mas pessoas comuns, como eu, como você, que foram escolhidos por Deus para trazer ao mundo mais entendimento sobre as verdades bíblicas. Então Deus, pelo poder dele, pela providência dele, ele tem cuidado de toda a história desse mundo. E depois que entrou o pecado, Deus não mais se comunicou face a face com o ser humano. Isso não significa que Deus tenha rompido a conexão, o diálogo com a humanidade, mas Deus não podia conversar mais face a face, porque o ser humano pecador, e a própria Bíblia declara que pelo poder de Deus, pela glória de Deus, nenhum pecador pode se aproximar de fato em pecado diante de um Deus poderoso, um Deus criador. Assim é. E Deus começa então a fazer uso, a escolher homens e mulheres, revelando para o povo dele a vontade e os planos dele. A gente pode ver isso no livro de Amós, o primeiro texto da semana. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Aqui, de uma maneira especial, Deus não faz coisa alguma, não quer dizer que você não vai dar um passo na sua vida sem Deus revelar para um profeta se você deve seguir em frente ou não, se você deve mudar os seus planos ou não. Não é isso. A condução do mundo, a história do mundo, a trajetória das nações, dos reinos, eles já foram profetizados por homens de Deus. E a gente está estudando isso aqui. Muitos de nós, às vezes não entendemos isso, precisamos entender mais. Tem gente que acredita que um profeta é simplesmente alguém que prediz o futuro. E ele diz assim, olha, então o que é um profeta para você? Se eu te perguntar isso, né? O que é um profeta? Muitas pessoas vão dizer assim, alguém que vê o futuro. A maioria de vocês, quem sabe muitos de nós, responderíamos isso. Mas quando a gente busca mais profundamente entender o significado de um profeta, vai além de conhecer o futuro, de saber o que vai acontecer no futuro. A palavra profeta, ela tem uma raiz grega, que é justamente a linguagem do Novo Testamento, que é uma junção de palavras. Eu quero trazer para você tentar entender comigo qual o significado de um profeta de fato na Bíblia, tá bom? Então a gente começa aqui trazendo para você antes, em frente, tá? Então no grego, a tradução seria antes, em frente a. Ou a raiz de fé quer dizer proclamar. Então, vamos tentar entender. Antes, em frente a,
Raiz, fé, dizer, proclamar. Aquele que, vamos traduzir, facilitar todo esse argumento grego aqui, que na verdade é o seguinte: aquele que proclama, aquele que está à frente da mensagem que alguém quer dar. Deixa eu dar um exemplo. Existia no Antigo Testamento o sacerdote. O sacerdote, ele é o inverso do profeta. O sacerdote é aquele que levava diante de Deus o pedido dos homens, né? Ele sacrificava o cordeirinho e daí, como aroma suave, um pedido, um clamor para Deus. O profeta era o contrário. Ele é usado por Deus para Deus trazer uma mensagem, ou seja, ele vai à frente com uma mensagem de alguém, dando um recado especial. Você já ouviu falar sobre profetas? Eu quero mencionar pelo menos 2 aqui. Por mais que muitos não o conhecessem como profeta, em muitos momentos ele se dizia ser um. Nostradamus é conhecidíssimo, e quando se fala em profetas, normalmente a gente entende que ele era um dos mais conhecidos da história, um dos mais conhecidos também. O próprio João de Deus, você vê aqui, né? Que hoje está condenado, que hoje se entendeu que era um homem que foi um farsante atrás do mecanismo religioso, do meio religioso, mas se dizia um homem que tinha dons mediúnicos, dom de cura, e por detrás disso também a possibilidade de dizer coisas que poderiam acontecer, se declarando como profeta também. Profetas fora da Bíblia, profetas na Bíblia. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Vou dar uma pausa agora, na sequência tem uma pergunta que eu achei muito curiosa e interessante. Eu lembro que você pode fazer a sua pergunta pelo WhatsApp aqui. E olha só, vou até mencionar a pergunta para a gente responder aqui. A Deise, de São Paulo, está perguntando o seguinte: como saber se o profeta é verdadeiro? Como é que a gente sabe se um desses homens pode ser verdadeiro ou não? Se alguém que se diz profeta hoje é verdadeiro ou não? Eu vou dar apenas uma pincelada, porque a gente vai entender isso ao longo da semana também, tá bom? Vamos dar uma pausa, a gente volta já. Programa Escola Bíblica, estudando a Palavra de Deus, e a gente se encontra juntos aqui, e com pessoas queridas mandando abraços, fazendo as perguntas aqui. Eu achei bem interessante aqui o Marcos Fidêncio. O Marcos Fidêncio, ele diz o seguinte: ele é da cidade de Fazenda Rio Grande, Grande Curitiba, no Paraná. Ele disse assim: pastor, esse último sábado agora, dia 6, foi o meu batismo. Eu decidi ao lado de Jesus, e a Novo Tempo e o Escola Bíblica foram parte da minha decisão. Que Deus abençoe muito você, Marcos, fico feliz com isso. Acabou de escrever para a gente aqui, e tantas pessoas queridas mandando seus abraços aqui também. Olha só, a Elizabeth também dizendo assim: boa noite, pastor, sou de Saquarema, no Rio de Janeiro. Meu final de semana foi ótimo. Pela manhã tivemos Escola Bíblica Dominical, e à noite o culto, e agora estou assistindo a Escola Bíblica, os Profetas Modernos. Valeu, pessoal de São Paulo, pessoal de Curitiba, pessoal do Rio de Janeiro acompanhando a gente aqui. E como eu disse, por falar em São Paulo, tem uma pergunta, que é a pergunta da Deise. A Deise assim: como saber se o profeta é verdadeiro? A gente vai estudar na quarta-feira esse tema. Quais são as características de um profeta verdadeiro, tá bom? Quarta-feira. Mas olha só, eu vou dar um texto para você aqui, que é um texto que eu vou mencionar no próprio celular, o texto bíblico aqui, abrindo a minha Bíblia, tá? A pergunta dela, da Deise, é como saber se o profeta é verdadeiro. Eu vou ler 1 Tessalonicenses 5, versos 20 e 21. Diz assim: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, assim, não rejeita a profecia, não rejeite um profeta de cara. Pode ser que Deus esteja usando alguém, mas ponha à prova, faça o teste para ver se de fato aquela pessoa é de Deus ou não, se aquela mensagem é de Deus ou não. Porque Deus pode usar pessoas hoje, Deus pode dar recados usando pessoas hoje, pecadoras como eu e você, falhos. Mas a gente vai entender quais são essas provas que a gente tem que colocar. Quarta-feira, tá bom? Por enquanto a gente vai continuar aqui com a introdução desse tema. O profeta no Antigo Testamento,
ele poderia fazer várias coisas. Ele poderia aconselhar, ele poderia repreender, puxar a orelha. Ele anunciava alguns castigos de Deus também. Às vezes Deus pedia, né, como aconteceu com Jonas. Jonas disse, olha, o recado para Nínive, avisa lá que eu vou destruir pela postura, Sodoma e Gomorra. Então, Deus também poderia usar um profeta para anunciar bênçãos e também sobre acontecimentos futuros, que faz parte disso, né? Então, eles sempre falavam aquilo que Deus ordenava, não o que eles queriam. Então, existiam muitas vozes que se alegavam profetas, né? Tanto no Antigo Testamento, né, como no Novo. Então, esses não tinham uma mensagem de origem divina, na verdade. Eles não falavam inspirados por Deus. Olha só essa frase aqui. Quero trazer. Moisés foi um dos principais profetas de Israel, foi responsável por ensinar as leis de Deus. E o falso profeta, em contrapartida, ele também chamado de pseudo-profeta, você pode encontrar isso no dicionário teológico, é a rotulação dada a uma pessoa que ilegitimamente se proclama detentora dos dons do Espírito Santo. Tem muita gente hoje que fala, eu tenho uma profecia para você. Alguém já chegou para você? Não sei se você é evangélico, católico, mas tem muita gente que fala assim, eu tenho uma profecia para você que Deus me revelou. Não rejeite de cara, mas põe à prova e a gente vai entender um pouco sobre isso. A Bíblia cita vários falsos profetas, né? Por exemplo, ela cita Ananias, que falava mal de Jeremias. Isso aconteceu nos tempos bíblicos e hoje não é diferente, né? A gente pergunta como é que a gente pode entender que uma pessoa é falsa ou não, né? A gente vai encontrar no estudo dessa semana, já falei várias vezes. Então, a igreja adventista, ou a igreja verdadeira, ou a igreja de Deus é identificada por duas características segundo a Bíblia. E eu queria que você lesse comigo aqui, tá? Apocalipse 19, verso 10 diz assim, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Só que antes desse texto, existe o texto de Apocalipse 12, 17, tá? Então, pega esse texto de Apocalipse 19, verso 10, você consegue ver aqui? Valeu, estão ajustando a câmera para pegar certinho. Isso, maravilha. Então, esse texto fala assim que o povo de Deus, a igreja de Deus, é o que tem o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. O Espírito Santo age na vida do povo dessa igreja e Jesus é aquele que lidera essa igreja, esse povo. Que tem falhas? Tem. Que erra? Sim. Mas que tem a característica. Apocalipse 12, 17, antes da gente ler isso, fala assim que o dragão está irado contra o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Então, está irado. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos lá, entendendo aqui. Algo que já está claro na mente de muita gente. Tem gente que já ouviu isso demais, tem gente que já prega sobre isso, já apresenta, mas quem sabe você está assistindo pela primeira vez. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O povo de Deus, que de fato tem Deus no coração, que segue os caminhos de Deus, que segue as verdades de Deus, ele entende que ele deve ter Jesus como condutor e o espírito de profecia, o dom profético. Deus tem usado a profecia ao longo da história e Deus tem usado profetas hoje também. Deus tem usado verdadeiros profetas hoje, inclusive no meio do povo de Deus, da igreja remanescente, antes da volta de Jesus. Então, por isso que a Bíblia fala assim, não rejeite um profeta. A gente não pode desconsiderar, falando assim, não, esse negócio de profeta hoje, profeta na verdade era apenas Moisés era um profeta, Abraão era um profeta, Isaías, Jeremias, tantos outros. Mas Deus pode usar profetas que não fazem parte de um contexto bíblico. Tem muitos profetas que não escreveram nenhum livro da Bíblia, né? Mas foram considerados profetas. A gente vai entender um pouco sobre isso ainda durante a semana. Os símbolos, por exemplo, do Apocalipse, eles devem ser interpretados de uma maneira que a gente tem que entender que existe um conflito entre o bem e o mal.
Quando a gente fala sobre o dragão, você sabe o que fala no Apocalipse, quem é o dragão, né? É Lúcifer, tá, ok. E a mulher representa a igreja de Deus no Apocalipse. Então vamos relembrar uma coisa interessante aqui. Nós vimos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, nós entendemos isso. Então quando um profeta é levantado por Deus, a missão dele é testemunhar de Jesus, é falar da pessoa de Jesus. E no livro do Apocalipse, é revelado para nós que apareciam falsos profetas que faziam milagres, que faziam sinais. Vamos ver se a gente tem um texto aqui, Apocalipse 16, olha o que diz aqui. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não se surpreenda se alguém chegar para você com um sinal, com alguma cura de alguém, dizer assim, ó, Deus tem um recado. Deixa eu dizer uma coisa de coração para você. Por que é importante a gente estudar a Bíblia? Porque às vezes a gente vai ver coisas na nossa frente e as pessoas vão dizer assim, olha, contra fatos não há argumentos. Já viu aquela frase? Contra fatos não há argumentos. Você está vendo, apareceu na sua frente e você vai dizer que é mentira. Mas existem coisas que você pode estar visualizando, que você pode estar vivenciando, mas que às vezes pode estar acontecendo, mas não é uma verdade. Como assim? Você pode receber uma mensagem de alguém falando que ela vem em nome de Deus, essa pessoa pode estar realizando inúmeros milagres, curas e fazendo coisas que as pessoas vão se maravilhar com isso e não vem em nome de Deus. Deixa eu separar 2 coisas aqui para a gente ser bem claro. Eu vou mencionar o nome porque se tornou público, né? É uma pessoa que hoje a mídia explorou, já virou seriado, já virou série. Um homem que foi muito requisitado por grandes nomes da sociedade foi o religioso João de Deus, né? Eu mencionei no início aqui. Ele realizou curas, ele realizou milagres, realizou. Não adianta dizer que não, pessoas podem comprovar que foram. Agora, Deus agiu? Aí você tem a resposta. Eu não quero dizer que Deus não possa salvar um homem desse, que Deus não pode mudar o coração. Deus pode mudar qualquer pessoa. Enquanto existe vida, existe esperança. Para todos, todas as pessoas. Porque Deus é o Deus da misericórdia, o Deus da graça. Mas o que eu quero trazer para você não é isso. É o fato de que alguém realizando alguns sinais não garante que essa pessoa está sendo direcionada pela mão de Deus. Apocalipse é um exemplo acerca da decisão de Deus de utilizar profetas para transmitir mensagens a nós seres humanos. Essa foi a forma que Deus usou para dar o conteúdo da Bíblia, por meio dos profetas. E Deus revela ao seu povo os planos dele. E ele fala sobre o futuro também. Foi assim com João que escreveu o Apocalipse. E Deus pode usar profetas hoje também. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características dos falsos profetas. E na quarta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos verdadeiros profetas, entre tantas informações interessantes. Não sai daí e você vai fazendo aí o seu estudo, vai entendendo, vai fazendo a sua análise e vai se preparando cada vez mais para vivenciar uma experiência com Deus, uma experiência real, uma proximidade com a Bíblia. E às vezes tem que deixar de lado algumas coisinhas que você fazia, abandonar alguns ensinos, algumas crenças pessoais, familiares, de tradição, e Deus vai trabalhando com a gente. É hora da gente orar, que Deus te abençoe. Pela graça de Deus, eu te espero amanhã, 8h30 da noite, tá bom? Oremos. Pai de amor, obrigado por teu cuidado, por teu carinho, por tua direção, por esse tema importante, por introduzirmos aqui uma visão de que o Senhor usa pessoas, mas temos que ser sábios para pedir a tua orientação. Nos ajude
a ouvirmos somente a Tua voz e a Tua vontade para a nossa vida. Oramos, agradecemos e pedimos tudo em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.